Bom dia para todo mundo que está aí. Bom dia, tia. Glória a Deus por essa oração, por esse momento de live. Vamos para mais um dia da nossa aula, do nosso estudo sobre a mesa. Em nome de Jesus. Queria falar com vocês, começar antes de tudo, falando que ontem tia Shirley me fez uma pergunta aqui quando a gente estava na live. Sobre a questão que está lá na passagem de João 13, né? E sobre molhar o pão no vinho. E aí eu dei para ela algumas explicações que eu considerava possível. E falei para ela que eu ia pesquisar. Acho que ela não tá na live, mas eu mandei para ela ontem. E aí, bom dia, todo mundo tá me dando bom dia. E aí achei bom falar aqui, porque como ela perguntou aqui, né, a respeito da passagem de João 13, que é a segunda passagem que a gente vai estudar falando da mesa de Jesus, então ela já está valendo, para a glória de Deus. E além das coisas que eu expliquei para ela ontem, eu também vi uma coisa interessante, que eu falei, tia, eu acredito que por questão de tipologia, né, dessa analogia que a palavra faz ao corpo de Cristo mergulhado no sangue, essa questão de um estar atrelado ao outro, como Jesus sempre diz, além de na cruz também terem dado vinagre ao Senhor. Eu não sei se tem alguma questão cultural deles referente a isso, porque a Bíblia é muito rica, não faz nada à toa, né? E aí também falei sobre a passagem de Ruth, quando Boaz fala para Ruth molhar o pão no vinagre e comer, que Boaz era considerado o parente remidor, né, o parente resgatador de Ruth ali, ele estava tendo misericórdia com uma estrangeira. Eu também vi, eu peguei minha Bíblia de estudo. A gente tem que ter umas espadas mais pesadas que a outra, né? Mas o conteúdo é o mesmo. E aí aqui estava dizendo uma coisa muito interessante. Estava falando que para o judeu, culturalmente, o ato de molhar o pão no vinagre quer dizer que aquele convidado é um convidado de honra. O que me deixou mais ainda fascinada com Jesus, porque ele deu o, o pão molhado no vinagre ao convidado de honra da mesa, que era Judas. E aqui na Bíblia de estudo estava dizendo que Jesus estava fazendo um apelo ali à consciência de Judas. Ele já tinha insinuado, né, que alguém iria trair. Depois ele afirmou claramente que alguém iria trair. E aí depois ele pegou o pão, molhou no vinagre quando João perguntou a ele quem era e entregou a Judas. E se fazia isso culturalmente a alguém que você queria honrar na mesa. Então Jesus estava fazendo isso para mostrar quem ia trair e escolheu como sinal de quem iria trair, de mostrar quem iria trair, fazer o ato de honra na mesa. Eu não sei mais o que pensar sobre Jesus. Ele cada vez mais mergulha, surpreende, desce, serve e apela para que a gente se salve, para que a gente não caia na tentação, para que a gente não vá segundo os nossos próprios caminhos. Então esse, além de ser uma tipologia do corpo mergulhado no sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, de que devemos comer do pão e beber do cálice, beber do vinho, esse pão molhado nesse vinagre, a gente ainda tem agora a tipologia, além da tipologia do resgatador, de Boaz com Ruth, a gente tem agora a questão cultural, de que era um ato de honrar a pessoa da mesa. Se fazia isso a um convidado de honra na mesa. O que não só fala muito sobre, mais ainda, o coração, o caráter, o propósito de Jesus em relação àquela mesa e seus discípulos, em relação a Judas, mas também a nós,
quando ele mesmo, quando molha o seu próprio corpo no seu sangue e nos dá de comer, está nos entregando um lugar de honra na mesa do Pai. Achei maravilhoso, achei rico e achei, assim, de Deus a pergunta de tia Shirley, porque o Senhor não queria só falar com ela, o Senhor queria falar com todos nós, chamando a atenção para esse detalhe importantíssimo, que não poderia passar desapercebido. Nós ainda não entramos nesse texto, nós estamos no texto de Mateus 26, mas a gente, quando entrar, já vai ainda com essa consciência, porque o texto de João 3 é um texto que fala muito de servir, e aí o Senhor pega e dá a honra ao próprio traidor. E aí depois nos convida a ser igual a ele. A mesa de Jesus é uma mesa que a nossa humanidade não entende. Mas quando a gente segue o nosso Jesus, ele mesmo nos transforma segundo a natureza dele. E quando a gente vê, o próprio Espírito Santo já está fazendo isso através de nós. Dura mesa, mas uma mesa linda, uma mesa cheia de poesia, de amor, do amor do próprio Deus. É lindo, né, Lívia? Eu também achei muito profundo. Então, queria complementar aí o que eu disse ontem para a tia Shirley e trazer essa resposta dela para cá, para a live, porque eu achei muito oportuno e achei muito enriquecedor também. Mais uma faceta do nosso Jesus, né? Dando honra ao traidor. Enfim, queria começar trazendo essa resposta para vocês. Queria lembrar vocês que nós estamos na mesa de Jesus, que é, mais uma vez, uma mesa que não se separa da mesa do Pai. Ela é uma mesa que vai se entrelaçando junto com a mesa do Pai e a mesa do Espírito Santo, porque a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo são três faces de um só Senhor, um só Deus. Então é como se nós estivéssemos dissecando a mesa de Deus, por onde nós começamos o estudo, e aí a gente agora está caminhando sobre o que é feito a mesa de Jesus. A gente está caminhando agora no material da mesa de Jesus. Nós vimos a mesa do Pai, falamos sobre a consciência da presença, a santidade, a responsabilidade que nós temos com a mesa do Pai. Falamos muito sobre essas coisas e agora a gente está... o temor. Agora a gente está falando sobre a mesa de Jesus, que é a mesa humana, a mesa que a gente prepara a refeição para ele, que ele faz questão de se assentar com a nossa humanidade, com o nosso lado frágil. Então é uma mesa que ainda está cercado de pessoas disfuncionais, pessoas funcionando meio sim, meio não, pessoas que estão meio santificadas, meio não, pessoas que estão no meio do caminho, ok? A mesa de Jesus é a mesa do meio do caminho. No final, nós iremos nos assentar com ele, finalmente, na mesa que o Pai preparou para as bodas do Cordeiro. Mas a mesa de Jesus é a mesa daqui, dessa terra. A mesa de Jesus é a mesa enquanto estamos nesse mundo. A mesa de Jesus é a mesa que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nesse lugar que a mesa de Jesus está. A mesa do Pai está na presença do Pai de maneira constante. A mesa do Pai está na eternidade. A mesa do Pai, ela fala sobre o resplendor da glória de Deus, mas a mesa de Jesus foi colocada na terra. A mesa de Jesus foi colocada na terra com os homens, com os discípulos, com os pecadores, com os publicanos, com pessoas a quem os homens mesmo negavam. Pessoas desprezadas, pessoas pobres, pessoas improváveis, pessoas que eram consideradas como traidores do seu povo, como Mateus, que cobrava impostos, por exemplo. A mesa de Jesus é uma mesa misturada, diversificada, porque é uma mesa em que todos estão perdendo a natureza humana pecaminosa e entrando na natureza humana de Cristo. E aqui a gente consegue
mudar essa forma, mudar esse pensamento, mudar esse coração, até que Jesus volte para nos buscar. A mesa de Jesus é uma mesa que foi colocada na terra, entre os homens, e precisamos sempre lembrar disso. Nós temos visto que por isso na mesa de Jesus há sentimentos muito parecidos com o nosso, porque é uma mesa onde há essa diversidade de pessoas, de personalidades, de temperamento, a reação, a confronto, a revolta. Não, não sou eu que vou fazer isso, não é, quem é? A curiosidade, a traição. Mas a mesa de Jesus também é a mesa do cumprimento da palavra. A mesa de Jesus é a mesa do Filho, a mesa onde a palavra pronunciada pelo Pai se cumpre. E isso não acontece só com Jesus, deve se estender até nós. Nós precisamos cumprir a palavra liberada sobre nós, assim como Jesus cumpriu a palavra liberada sobre ele. A mesa de Jesus é uma mesa de verdade, é uma mesa que ele expõe os nossos pecados, as nossas más intenções. Mas ele expõe para nós mesmos os nossos pecados e as nossas más intenções. Não é para sair gritando para o mundo, é uma mesa de intimidade, de comunhão, onde ele diz claramente quem você é, sem nenhum rodeio, mas em vez de te apontar o dedo, ele te estende a mão. E ele diz, estou comendo do teu prato, você está comendo do meu prato. Você é isso que eu disse que você é. Mas agora você não vai mais ser. Porque nós estamos fazendo uma refeição juntos. Porque você está aceitando o processo. Porque você está aceitando o confronto. Então agora você vai mudando a sua natureza enquanto você come. A gente vê que uma ênfase desse texto que foi repetido aqui é enquanto comiam. Durante o processo de comer, durante o processo com Jesus, durante o processo da mesa, tudo acontecia. A transformação acontecia, o ensino acontecia, a revelação acontecia, o confronto acontecia, a verdade acontecia. Tudo estava ali enquanto eles comiam. Ok? Então essa é a mesa de Jesus. Antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa declaração sobre a nossa Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Que essa declaração possa ficar dentro de nós, que a gente entenda que tudo o que está escrito nesse contrato, nessas cartas de amor, é para nós, é por nós, está em nós. Nós devemos viver por ela. E se vivemos por ela, então estamos andando com o nosso Jesus. Se permanecermos em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós, como ele diz, então aí a gente poderá pedir qualquer coisa e nos será feito. Amém? Lá em João 6, quando Jesus está fazendo o discurso para o povo, né, que ele multiplicou o pão, depois o povo não queria, né, saber só dele, queria saber do pão, da multiplicação. Aí Jesus começa a fazer um discurso duro para eles, de que ele quer o pão da vida, que eles não estavam atrás de Jesus por causa de Jesus, mas por causa do pão que Jesus multiplicou. Então lá nesse capítulo, no discurso de Jesus, uma das frases que Jesus diz é que quando a gente come do corpo de Jesus e bebe do sangue de Jesus, então nós permanecemos nele. Então a gente precisa entender que precisamos ficar na mesa de Jesus, permanecer na mesa de Jesus, porque quando a gente faz isso, então a gente permanece no Senhor, tá bom? A gente precisa lembrar que nós precisamos participar do sofrimento de Cristo. Não é porque o fim é no sofrimento, mas porque é a ressurreição para nós.
Nesse discurso de João 6, Jesus fala várias vezes também sobre a ressurreição. Precisamos passar pela mesa do sofrimento porque Jesus é ruim? Porque Deus é ruim? Não, porque nós pecamos. E porque nós pecamos, o sofrimento faz parte da nossa trajetória aqui na Terra para a mudança de natureza. Quem sofre é a nossa carne. O nosso espírito ganha vida, a nossa mente é transformada, mas a nossa carne sofre. Por isso a mesa de Jesus é uma mesa que nos traz sofrimento, mas é por causa da nossa carne, que já está morta no pecado. Ok? Então vamos continuar hoje o texto, para a gente terminar hoje esse texto de Mateus 26. Nós vamos continuar. Ontem eu li a última parte que dizia: em seguida partiu o pão em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. E aí eu falei que eram 12 pães na mesa do Pai, mas Jesus vem como sacerdote, pega esses 12 pães para si, come esses pães e tudo que estava reservado para esses pães e se coloca como pão vivo que desceu do céu nessa mesa. Então ele mesmo se parte em 12 pedaços. Ele mesmo faz isso. E eu estou fazendo questão de trazer tudo isso de novo, porque a mesa de Jesus é uma mesa que a gente precisa internalizar, ok? Então vamos continuar hoje. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Primeiro, Jesus pegou o cálice de vinho, que representava o seu próprio sangue, e agradeceu ao Senhor. Como Jesus não faz nada à toa, com certeza ele não estava só agradecendo a comida e a bebida, mas sim o que seria feito através dele. Ele estava agradecendo a Deus pelo cálice que ele teria que tomar. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, ele estava agradecendo a Deus pelo cálice que era proposto a ele. Nós precisamos entender o quanto Jesus estava aflito aqui. O quanto Jesus estava diante da maior e mais difícil etapa da sua vida. Nós precisamos entender que essa mesa é uma mesa onde tinha aflição, onde tinha inquietação, onde tinha uma angústia na alma de Jesus. E ainda assim ele estava derramando o sangue, ele estava derramando ali o ensino, ele estava derramando ali a gratidão a Deus, apesar de todo o sofrimento. Nós precisamos entender, Jesus, apesar de todo o sofrimento que ele estava vivendo naquele momento, ele decidiu participar desse sofrimento, porque lhe foi proposto uma alegria maior. Lá em Hebreus 12, 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nath, por que eu devo suportar a mesa de Cristo? Pela alegria que nos foi proposta. Nath, por que eu devo passar esse processo que vai me levar para a cruz? Essa mesa que antecede a cruz, a minha morte, a morte do meu eu, a morte da minha carne. Por que eu tenho que ficar nesse sofrimento? Pela alegria que te foi proposta. Qual é a alegria que foi proposta? Assentar com Jesus à direita de Deus, assentar com Jesus nas regiões celestiais, ter uma vida eterna na presença de Deus, conhecer a Cristo perpetuamente, estar salvo ao lado de Jesus, participar das bodas do Cordeiro, comer da refeição com Jesus, ser a sua noiva, aquele que tem aliança com Cristo para a eternidade. Ver, entregar a Jesus o fruto do penoso trabalho dele por você. Essa é a alegria que te foi proposta. Nath, por que esse sofrimento? Porque esse é o processo no meio do caminho
para uma alegria que nos foi proposta. O reino de Deus, que é chegado a nós. Nós precisamos que essa frase de Jesus de venham, entrem para o gozo do Pai, venham, fiquem comigo. Essa frase precisa estar perpetuamente na nossa cabeça. Por que que eu não vou me levantar da mesa e ser um traidor? Por que que eu não vou deixar de corresponder às expectativas de Jesus? Porque me foi proposta uma alegria maior. E a minha alegria maior é a própria presença de Deus para sempre. Nunca mais eu serei separada do meu Deus. Nunca mais eu serei separada de onde Ele está. Nunca mais eu vou conhecer Ele pela metade. Nunca mais eu vou ter só um pouquinho do que Ele é. Eu vou para sempre viver com Ele, olhar para Ele, andar com Ele, encará-lo face a face sem ter medo de morrer, entender o tamanho do seu amor, passar uma vida inteira conhecendo a Ele. Essa é a alegria que me foi proposta. A alegria de estar com Cristo, reinando como Filho de Deus. Nós nunca podemos apartar da nossa mente o motivo da nossa esperança e da nossa alegria da salvação. Porque quando essa lembrança sai da nossa mente, a gente vai esquecendo a importância do processo. Por isso a gente come e bebe em memória de Jesus, até que Ele venha. Para que a nossa mente se lembre que o processo faz parte do caminho de ter uma aliança com Ele. Uma aliança. A gente precisa lembrar que nós temos uma aliança com Jesus, se a gente permanecer na mesa. Olha o que ele fala aqui. Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Na palavra, a gente vai ver várias vezes o sangue como confirmação de aliança, como pacto de aliança. O sangue era usado lá no tabernáculo também, onde a gente estudou, para consagrar todos aqueles móveis, aqueles utensílios, inclusive o sacerdote, para consagrar, não só com óleo da unção, mas com sangue, para separar para o Senhor tudo aquilo que estava ali. Quando Jesus diz que o sangue confirma a aliança, ele também está apontando aqui para o cálice do casamento judeu. Como que acontecia o casamento do povo judeu naquele tempo? E a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas depois que o noivo batia na porta e a noiva decidia que o pai poderia abrir a porta, o noivo chegava com o cálice, com o vinho, com a taça, né? O vinho e com uma quantia de dinheiro. Ele entrava na casa da noiva com o pai. E ali se estabelecia o primeiro nível da aliança. A aliança do casamento era feita em 4 níveis e cada um era um cálice que se bebia. O primeiro cálice era o considerado a aliança de sangue, que era o quê? Todos os envolvidos da família bebiam aquele cálice para dizer que agora todos os membros daquela família estavam separados, santificados para aquele casamento. Uma família e outra família agora foram separadas para aquela união, para aquele momento. Quando eu e você bebemos do cálice, do sangue, da aliança de sangue, o sangue que confirma esse primeiro cálice desse casamento, desse processo de casamento, a gente está dizendo para Jesus que nós estamos nos santificando. É o cálice da santificação. O cálice da aliança de sangue, que é confirmada com sangue, é sempre a santificação aqui nesse contexto. Então a gente está bebendo do cálice do Senhor, que Ele está dizendo que representa o sangue, e nós estamos dizendo para Ele que a partir do momento em que bebemos do sangue, bebemos desse cálice que representa esse pacto de sangue com Jesus, nós estamos santificados para Ele, separados para Ele. A aliança
aliança no original quer dizer berite. Berite quer dizer corte com sangue. Nós temos um pacto de sangue com Cristo. O sangue foi o preço do próprio sangue de Jesus. Nós não precisamos derramar nosso sangue, porque Ele derramou. E o sangue dele é puro. O sangue dele torna a aliança inquebrável. O sangue dele faz da aliança uma aliança eterna, firme, contínua, permanente. Não tem fim. Mas nós precisamos beber do cálice da aliança. Porque quando nós bebemos do cálice da aliança, estamos confirmando para o Senhor, não só participo do seu sofrimento, mas estou separada completamente para ti. Sou completamente seu. Eu estou comprometida completamente contigo. Era isso que aquele primeiro cálice no casamento judaico queria dizer. Que agora todos os membros da família estavam comprometidos com aquela aliança que estava se formando. Quando esse cálice era bebido, então se começava oficialmente o processo de casamento com os outros cálices, que a gente vai ver depois, se Deus quiser. Mas o que a gente entende Jesus fazendo aqui é que ele estava propondo o cálice do pacto, o cálice da aliança, que dizia, você faz uma aliança comigo? Você se compromete completamente comigo? Você se separa completamente para mim? É isso que Jesus está oferecendo aos seus discípulos quando ele dá esse cálice e diz que esse sangue é o sangue que confirma a aliança. Ele está olhando para nós e dizendo, você quer se casar comigo? Você quer ter uma aliança eterna comigo? Você quer permanecer constantemente ligado a mim? É esse o convite de Jesus quando ele passa o cálice dizendo, esse é o meu sangue. É esse o convite que está sendo feito nessa mesa de morte, de sofrimento, de precedente de morte, de sofrimento, de traição, de humanidade, de divergências, mas que tem Jesus que veio para restaurar tudo isso. Porque toda essa parte ruim da mesa é a nossa parte pecaminosa. A parte boa da mesa é Jesus. E ele está dizendo, você quer, apesar de toda essa aflição que existe no mundo, fazer uma aliança comigo? Então ser completamente transformado como eu sou. E a gente nunca mais se separar? Você quer, apesar de tudo isso que tem em você, dizer para mim que você agora é completamente meu e deixar eu terminar a minha obra em você, deixar eu fazer você igual a mim? É isso que Jesus está oferecendo nessa mesa. É isso que Jesus oferece na ceia. A ceia de Jesus precisa haver discernimento, consciência da lembrança, da memória, da aliança que nós estamos fazendo. Não só beber o cálice e comer o pão. Nós estamos dizendo, Senhor, eu participo do teu sofrimento. Eu estou no processo, eu quero ser igual ao Senhor. Eu estou santificada, eu estou aliançada até o último fio de cabelo com o Senhor. Se preciso for, enfrento a morte. Por causa da nossa aliança. É isso que nós estamos dizendo. Quando nós tomamos a ceia, nós precisamos discernir o que estamos fazendo. A ceia do Senhor é esse pacto, é essa aliança que deve permanecer até que Ele venha. Vamos continuar? Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Aqui existe uma outra observação muito interessante. Sacrifícios para perdoar os pecados de muitos. Em outras versões, esse muito está colocado para perdoar os muitos pecados. Mas não fala assim de todos, fala de muitos. Por quê? Porque o sangue de Jesus já fez todo o trabalho. Jesus já fez todo o trabalho, mas eu e você precisamos aceitar a Cristo, beber do sangue, comer do corpo. Nós precisamos participar
participar da mesa e ter comunhão para que esse sangue, de fato, nos purifique dos pecados. Por isso não são todos. Jesus morreu por todos naquela cruz. Mas só os que, de fato, o seguem, o recebem, o internalizam, vivem a verdade de Cristo, adoram a Deus, têm comunhão com o Filho. De fato, esses têm o pecado perdoado. A aliança de Jesus é para todos, mas nem todos decidem colocar a aliança no dedo. A aliança de Jesus é inquebrável, incorruptível. Ela é incorruptível. Mas a gente decide se a gente pode colocar ou não a aliança. Se a gente vai ou não colocar aliança. Percebe que a gente o tempo todo está decidindo? A gente o tempo todo na mesa de Jesus, a gente decide se abre a porta, a gente decide convidar ele para comer, a gente decide se vai preparar a refeição ou não, a gente decide se vai permanecer na mesa ou não, a gente decide se vai beber do cálice ou não, se vai ter uma aliança ou não, se vai participar do sofrimento ou não, se vai aceitar o confronto ou não. A mesa de Jesus é uma mesa em que a gente responde a Ele. Ele está querendo o tempo todo se aliançar, porque esse é o coração do Pai. Mas a gente decide. Sabia que também nesse casamento lá do povo judeu, a partir do momento em que se bebia do cálice e fazia a aliança, o noivo estava completamente comprometido com a noiva. E a partir do momento que existia essa aliança, ele não podia mais desistir do casamento, a menos que a noiva desse a ele motivo de divórcio. Era como se já estivesse casado. A única que podia desistir do casamento era a noiva. A noiva podia, a qualquer momento, sem motivo nenhum da parte do noivo, desistir do casamento até que ele viesse buscá-la. Mas o noivo estava completamente comprometido com a noiva. Ele não tinha mais o direito de desfazer essa aliança. A menos que fosse por um processo de divórcio legal, com um motivo legal. Olha só, sabia que só eu e você podemos desistir dessa aliança? Jesus nunca vai desfazer essa aliança. Por isso ele permanece fiel, apesar da nossa infidelidade. Mas eu e você, a qualquer momento, podemos decidir tirar a aliança e desfazer tudo. Tudo, essa decisão, esse livre-arbítrio está conosco. Por isso que a gente fala tanto da decisão, do livre-arbítrio. Deus fez isso com a gente na mesa de Jesus. Vamos continuar para finalizar aqui. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Essa frase também é uma frase que fazia parte do contrato de casamento. O noivo dizia para a noiva: te dou uma promessa de que eu voltarei. Eu não vou beber vinho até eu voltar para te buscar. Era uma promessa que ele fazia à noiva. Jesus está aqui fazendo a promessa da aliança de casamento com os seus discípulos. Eu não vou beber vinho até beber de novo com vocês no reino de meu Pai. Os discípulos estavam entendendo ali o que Jesus estava fazendo com essa aliança. Talvez não na profundidade, mas eles estavam participando da promessa de Jesus como noivo agora. Antes de morrer, antes de partir, antes de ressuscitar e ascender aos céus, antes de tudo isso, eu estou fazendo uma aliança eterna com vocês. Vocês são meus. Eu não vou perder nenhum de vocês. Eu estou com vocês, eu sou um com vocês, eu estou completamente comprometido com o que vim fazer com vocês. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vou beber vinho até que eu volte para buscar vocês. E no meio dessa frase da promessa da volta de Jesus, há aqui um quê de luto, de saudade. O jejum, ele também tem uma essência de luto.
Lá em Mateus 9, no 14 e 15, diz assim, olha: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? No 15, Jesus responde assim: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Quem já perdeu um parente muito próximo, alguém que amava muito, entende muito a essência dessa frase. É como se o que você comia com a pessoa antes já não te desse o mesmo prazer, porque aquela pessoa não tá. Porque não era sobre a comida, era sobre a comunhão com a pessoa através daquela comida que vocês dois gostavam, através daquele momento que vocês dois gostavam, através daquela comunhão que vocês dois tinham. Então essa frase, essa promessa, ela vem banhada de uma saudade que traz para nós um sentimento de luto na mesa da humanidade, na mesa de Jesus, porque há uma separação. Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, através do seu Espírito. Mas ele fisicamente, ainda não vemos face a face, houve uma separação de novo. Só que agora a gente não está separado de Deus porque Ele habita dentro de nós, mas estamos longe do nosso Jesus. Estamos longe ainda. Precisamos terminar esse processo. Então essa frase de Jesus, quem já passou pelo luto sabe, é uma frase banhada de saudade. É uma frase também banhada de ausência. Olha, eu não vou ter esse momento de comunhão enquanto eu não estiver com vocês de novo. Eu não vou fazer isso enquanto eu não estiver com vocês de novo. E aqui no 9, ele diz: então jejuarão, porque Jesus deseja que esse sentimento também esteja no nosso coração. Ele manda a gente beber do cálice em memória dele, mas também espera que a gente jejue para que a gente se lembre da ausência dele. Porque às vezes a gente esquece que Jesus não está presente fisicamente conosco. E o ministério de Jesus termina com ele fisicamente conosco, restaurando o nosso corpo físico e habitando entre nós fisicamente. Nós damos glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Damos glória a Deus porque Jesus não nos deixou só. Não nos deixou órfãos da presença dele, mas o ministério de Jesus ainda não acabou. Nós precisamos amar a volta de Jesus. A mesa da ceia é uma mesa que nos lembra a ausência dele. E precisamos clamar para que ele venha, para que a presença dele venha, para que ele volte, porque estamos com um sentimento de saudade, de ausência, de luto. Porque ele não está ainda fisicamente, porque ele ainda não veio restaurar todas as coisas. Precisamos não dar a ele descanso até que ele volte. Precisamos ser uma noiva completamente comprometida com o noivo, dizendo a qualquer momento ele vem me buscar. Não podemos esquecer da nossa parte da aliança. Nós somos responsáveis pela nossa parte da aliança. Jesus, assim como qualquer rei, precisa ser esperado, desejado, amado, anunciado, para que ele chegue com honra, com adoração, com glória, com louvor. Jesus volta de surpresa para os ímpios, não para os seus. Nós precisamos estar constantemente com esse sentimento de saudade. Saudade. Precisa estar na nossa mesa a saudade, porque nós estamos na mesa da terra. Nós precisamos gemer de saudade, de fome, de saudade pela presença de Jesus. Por isso não podemos nos distrair, não podemos sair sentando em um monte de mesa. Essa é uma mesa muito específica. E depois da saudade, apesar de toda a dor, apesar de todo o processo, apesar de todo o comprometimento, de toda a aliança, de tudo que ele teria que fazer, eles louvaram a Deus e foram para o lugar do propósito. O lugar onde Jesus de fato seria entregue, ou melhor, se entregaria para ser crucificado e fazer o que precisava ser feito. Ainda assim, precisamos ter uma mesa de maturidade.
maturidade para fazer o que precisa ser feito, para passarmos pelo que precisamos passar. Porque o Evangelho é um Evangelho de comprometimento até a morte, por causa da alegria que nos foi proposta. Não estamos vivendo o Evangelho de verdade se não entendermos isso. Estamos sendo religiosos e vivendo de uma maneira rasa. Não estamos fazendo valer o que Jesus fez. Precisamos ser noivas comprometidas. Quando eu falo noiva, não estou falando de mulher. Precisamos ser a outra parte da aliança que está comprometida em ser um com Jesus. Então, a mesa de Jesus é uma mesa de pacto, de compromisso, de aliança, de verdade, de maturidade de fazer o que precisa ser feito, de cumprimento da palavra. É uma mesa de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, mesmo em meio às aflições desse mundo. Eu vou parar aqui, a gente acabou esse texto, amanhã eu vou dar uma revisadinha nesse final e a gente vai entrar no texto de João 13, se vocês puderem ler para amanhã. Desculpa ter passado muito da hora hoje, são 7h13, mas eu precisava muito explicar para vocês essa complexidade sem interromper o pensamento, o raciocínio. Amanhã a gente enfatiza um pouquinho mais esse finalzinho, faz um resuminho sobre ele, e se Deus permitir, a gente entra em João 13 para ver uma outra face dessa mesma mesa de Jesus, dessa mesma ceia que estava acontecendo. Então, se vocês puderem ler para amanhã, releiam Mateus 26 e leiam João 13, para que a gente possa ir entendendo a profundidade da mesa de Jesus aqui nessa terra com a gente. Amém?